o senador Marcos Duval driblou o bloqueio de passaporte pelo STF e foi para os Estados Unidos ontem. A informação está publicada nesse momento no UOL, né? O senador, né? Ele é investigado pelos crimes de divulgação de documento confidencial, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Em março, o STF rejeitou por unanimidade um recurso do senador tentando desbloquear seu passaporte. Ele disse o seguinte, que só poderiam tirar meu passaporte diplomático se eu tivesse sido acusado pela PGR, condenado pelo STF, se condenação tivesse sido validada pelo plenário, se eu perdesse o mandato, fosse para a cadeia, eu entregaria o passaporte. Aconteceu isso? Não. Então, quem violou o quê? Eles, ministros, violaram a Constituição. Na realidade, ele entregou para a Polícia Federal o passaporte normal dele, de cidadão comum, e o passaporte de deputado, né, de senador, de parlamentar, ele guardou. E com esse passaporte ele viajou. O que pode acontecer com o senador a partir desse momento? Primeiro ele, obviamente, com autorização do legislativo, ele ter a prisão preventiva dele decretada, né. Inclusive, já houve casos na jurisprudência em que senadores tiveram prisão decretada sem autorização do Senado. É o caso daquele senador que foi envolvido na Lava Jato, agora fugiu o nome, lá do Mato Grosso. O senador atual ou antigo? Ex-senador. Delcídio. Delcídio. Então, ele foi preso sem autorização do legislativo, né. Então, já existe, inclusive, esse tipo de antecedente. Mas, de qualquer forma, ele pode ter a prisão preventiva dele decretada, deve ter, a meu ver, né. Para mim, houve uma falha evidente da Polícia Federal aí, que deveria ter apreendido todos os passaportes dele. Por exemplo, se eu tenho cidadania espanhola. Se algum dia mandarem apreender meu passaporte, a polícia vai fazer o quê? Apreender o meu passaporte comum e meu passaporte brasileiro e meu passaporte espanhol, né? Porque senão perde vamos dizer, o sentido, né? Outra coisa é a vigilância do aeroporto. O aeroporto tem que ter mecanismos, a Polícia Federal no aeroporto tem que ter mecanismos de controle. Para nós, por que é tão difícil, né? Eu fui viajar com meu neto, tive que apresentar lá 40 documentos para ir com ele para o Chile, aí, né? Uma enciclopédia de documentos. Agora, por que esse sujeito consegue passar e não ter uma lista? Né? Quer dizer, não está ali no computador que ele não pode, né? Quer dizer, então são coisas que difícil entender. Precisaria, eu acho que abrir uma investigação, inclusive disciplinar interna dentro da Polícia Federal para entender o que aconteceu aí, né? É a segunda vez que isso acontece. A outra foi aquela deputada que está na Itália lá, né? Quer dizer, esse pessoal foge, sai do país com uma facilidade que nós não temos, né? A gente que não tem nada contra nós, se é um cidadão trabalhador, correto, etc. Estamos ali saindo do país com tem que apresentar 30 documentos, se tiver qualquer falha, fica para trás, né? Agora, essa gente consegue, com passaporte apreendido, sair do país, quer dizer, então acho que tem que imediatamente abrir uma investigação no interior da Polícia Federal para entender o que aconteceu. São várias falhas ali. Na hora de pegar o passaporte dele, a primeira falha. No aeroporto, outra falha. A impressão, eu estou falando só aqui de uma impressão, não quero afirmar nada, mas há uma impressão de que houve vontade dolosa e, portanto... Ele saiu por Manaus. Hã? Ele saiu por Manaus. Então, tem que investigar o que é isso. Ele pode sair por qualquer lugar do Brasil. Existem mecanismos de informática, computador, que apontam que o sujeito tem uma busca e apreensão de passaporte, que significa o quê? Que não pode sair do país. Tem uma proibição de sair do território nacional. É proibição, é vedado sair do território nacional. Ele não podia ter feito o que ele fez. Ele não estava sofrendo ordem de prisão, ele tinha uma cautelar contra ele, exatamente para evitar a prisão. Eu acho que precisa haver obrigatório, o delegado-geral da Polícia Federal, obrigatório, senão ele vai estar ele cometendo ilícito, abrir imediatamente uma investigação para saber o que houve e punir quem dolosamente esteja envolvido nisso, porque me parece que houve um favorecimento indevido, né? Gente de dentro da estrutura da Polícia Federal aparentemente colaborou com isso, ou seja, praticou crime, para deixar um sujeito que está proibido de sair do território nacional sair, né? Então, realmente é algo muito estranho o que houve, né? Quer dizer, para ele mesmo, qual é a punição? E eu lhe pergunto assim, a Polícia Federal não podia não ter, o sujeito está no guichê lá no aeroporto de Manaus, tem que saber, o senador apresenta o passaporte, ele tem que saber que tem outro que está apreendido? Não é o problema da apreensão, Tereza, que quando sai uma lista da Justiça, que tem o uma ministro lista, importante Tá. está proibida de sair do território nacional, isso vai para o sistema de informática. Se não está no sistema de informática, é um baita erro. Aí falha. Eu estou falando sério, quantas vezes param a gente em aeroporto passando? Acham que você tem a ver, o teu nome coincide. Eu tenho uma ex-namorada que vivia sendo parada, porque o nome dela coincidia com uma dessas aí, que devia ser alguma bandida qualquer, e tinha o mesmo nome que ela vivia sendo parada, pô. Agora, o cidadão comum está sujeito a isso. Por que senador não? O que aconteceu? Eu tenho um forte cheiro aí de ter havido crime
por parte de agentes públicos, né? Então isso precisa ser investigado de imediato, expulsar quem fez isso da PF e punir. O senador precisa ter a ordem agora de prisão preventiva decretada, não há outro caminho, né? E se voltar ao Brasil tem que ser preso, se sair tem que tentar conseguir o alerta vermelho contra ele, para sair dos Estados Unidos e ser preso, né? Isso não tem o que fazer além disso. E, aliás, ele que fique lá, vai ficando lá, vai perder o mandato com o tempo, né? É Mas isso. vai se juntar com o Eduardo Bolsonaro.